Deus falou assim, olha, você vai lá em Gaza, né? Você vai lá em Gaza, porque lá você vai encontrar com uma pessoa lá, né? Aí esse homem falou assim, tudo bem, ele foi. Então é assim, que Deus toca no seu coração, te chama, você vai. Você não diz não, igual Abraão. Fala, meu filho, Abraão, pega seu filho e vai lá em Moriá, onde que a igreja de Jerusalém foi feita lá depois, né? Então você vai lá e mata seu filho. Eu estou falando, você vai. Ele obedeceu e foi. Claro que depois Deus resolveu, ele não teve esse problema, né? Então, só para lembrar, irmãos, que esse homem aí, quem está na bandeira, já deu aí para ler, olhou? É João 8, né? Felipe, né? Felipe, um homem de Deus. Aí o Felipe fez aqui e falou o quê? Aí falou assim, aí o anjo de Deus falou com ele, né? E aproxima do carro. E o homem estava com um carro, né? Carro, na verdade, era carruagem, não tinha carro igual nós temos carro hoje, né? Aí depois ele pegou e conversou, olha, você está entendendo o que você está lendo? Ele estava lendo a Bíblia, mas não é a Bíblia igual a nossa hoje, que a Bíblia hoje está muito fácil hoje. 66 livros, 39 a 37, capítulo, versículo, né? Tudo igual 119, que é 176 versos, né? Você vai em Mateus 28, você vai em Marcos 16, Lucas 24, depois você vai em João 21 capítulos, depois você vai em Atos que é 28 também, também, e aí você vai estudando e aprendendo, né, tanta coisa. Agora naquela época era só um coro, era de couro, era uma coisa mais assim complicado. E esse homem estava lendo lá e ele falou que ele não entendia, não. Ele falou, não, eu estou lendo aqui, mas se ninguém me explicar, como é que eu vou saber da Bíblia? Então, por isso, eu e vocês, irmão Zezinho, todos aí, e vocês que estavam frequentando, pelo ouvir, por aprender. Às vezes não tem muita cultura, eu não sei, sabe? O Espírito Santo fala, te ajuda na hora lá e vai te lembrar, entendeu? Porque esse homem falou que não entendia, mas nós já entendemos. Aí esse homem aproximou dele e falou, você está entendendo? Tá bom. Olha, sabe quem é esse homem que você está falando? Ele falou assim, olha, aqui está falando de Isaías 53, você pode olhar depois lá em Atos 8, né, de 25 a 40. Aí ele falou assim, pois é, mas... Aí ele falou assim, é de você que está falando ou de outro? Ele falou, não, aqui está falando de Jesus. Jesus aquele que morreu na cruz e tal. Esse homem já passeava, viajava, trabalhava para a rainha, era um tesoureiro, tinha muita cultura. Esse homem, apesar que era eunuco, né, da Etiópia, esse homem era muito capacitado e tudo. Então só que não entendia. Tem pessoas que é médico, eu prego para os médicos lá no hospital. E o homem não entende nada, médico. Conversei com o médico hoje, eu falei assim, ô irmão, ele estava falando sobre anatomia do corpo humano. Eu falei assim, ó, li o celular, peguei assim, olhei aí, ó. Salmo 139, 14. Assombradamente me formaste. Que estava tocando assunto de corpo humano. E eu aproximei. Foi na hora do lanche, de manhã, 8 horas. E a mesona grande. E eu preguei, sentei perto deles e falei aqui, ó, pastor médico. Ele não é muito a favor da verdade do igreja, não. E eu preguei para ele, expliquei várias vezes para ele, não é a primeira vez, para outros médicos. Tem os telefones dos médicos, converse com eles, entendeu? Então a gente tem que pregar. A pessoa pode ser médico, sabe? Tu mas não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, né? Porque quando a pessoa é o homem natural, não conhece a vida espiritual. É diferente, né? O homem natural é diferente do homem natural, do espiritual. Você vai ler, acho que no 1 Coríntios 2,14 fala isso lá. Então, irmãos, Deus capacita a pessoa para ensinar outros da verdade. E aquela pessoa depois, eles podem saber até mais que a gente. Eu, graças a Deus, estudo a Bíblia desde dia e noite. Eu todo dia leio a Bíblia de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã. Depois vou trabalhar 20 para 6, vou por 6 horas, volto meio-dia. À tarde eu vou ler de novo. Eu deixei de trabalhar de mototáxi para ganhar dinheiro à tarde, não quis trabalhar mais, só lendo a Bíblia, estudando mais. E vou aprendendo mais, só estudando mais, entendeu? Eles falam, não, você sabe mais que eu pastor, para que você quer ler mais? Eu falei, não, eu vou ler a Bíblia agora, o dia todo, a tarde toda, até a hora que for dormir. A minha mulher me xingou, você é louca? Você é louco, você faz esse negócio desse, isso é muito sacrifício. Eu falei, não, mas eu quero fazer isso, eu quero ler a Bíblia pelo menos um mês e poucos dias.
E os irmãos da igreja, os anciãos, falou, Rony, Leonardo, Enoque, falou assim, moço, eu vi pessoas ficar louco de ler a Bíblia, ficar louco, você vai ficar louco. Conheço 4 pessoas, ficou doido. Falei, não vou ficar doido não, porque eu gosto de ler a Bíblia mesmo, eu estudo a Bíblia. Aí eu fui lendo a Bíblia, dia 20 de novembro, 8 de janeiro eu terminei a Bíblia. Quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, e tudo isso, para a gente saber e ajudar outros, aprender mais. Deus te dá o ensinamento. Por que Ellen White sabe tudo hoje? Que sabia naquela época? Porque os apóstolos, os profetas sabiam escrever. Porque eles estudavam muito a Bíblia e Deus estava ligado com eles. Porque se fosse para escrever livros, dentro do meu conhecimento que Deus me deu, mais de 30 anos, dá para escrever muitos livros. Eu que não vou tocar esse assunto aqui, mas só falando, se você estuda, você aprende, aí você vai ensinar outros, salvar outros, através do conhecimento. E se alguém querendo tentar te enganar ou falar coisa contra a Bíblia ali, pelo conhecimento você fala, não, está aqui, está ali, é isso, é aí e tal, entendeu? Que enganarão até os próprios eleitos. Se você não tiver, ela é mais fácil. Se você não aprender, se não souber, se você não ler a Bíblia, você vai ser enganado. Então você tem que ler a Bíblia, aprender mais. E você tendo conhecimento da Bíblia, você é um doutor da lei, você é um médico daquilo ali, porque você sabe, então você vai salvar outros. É como um médico sabe a medicina, vai tocar aquele remédio ali, entendeu? Se você sabe da Bíblia, pelo menos as coisas básicas. Ele não sabe a Bíblia toda, sabe as coisas básicas. Ninguém sabe a Bíblia toda, é impossível. Se eu falar assim, qualquer um de nós, Chico Bíblia, que já leu mais de 70 vezes a Bíblia, 80 vezes, ou qualquer pessoa que for, já leu 100, 200 vezes, né? Ele não sabe, fala assim, lê então, tá bom, lê aí, 10 no mínimo, só isso, lê 15 salmos, é 150 salmos. Ele não consegue, então